Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou seu irmão em Cristo, em nome Santos, e este é o seu canal EBD Views, Teologia Visual. Nós estamos aqui, meus irmãos, para mais uma videoaula, e desta feita estamos na lição de número 5, que você pode acompanhar aí pela nossa capa. Lição de número 5, que tem esse título muito interessante, A Missão da Igreja de Cristo, tá bom? Nós temos também, meus irmãos, o nosso gráfico esboço, que é um gráfico que, como eu sempre digo, ele abrange toda a lição e ele ajuda, não é, no processo ensino-aprendizagem, além de outros gráficos que nós vamos mostrar aqui, que são importantes para este processo, tá bom? Você pode acompanhar aí o gráfico de número 5, tem esse título, A Missão da Igreja de Cristo, já que nós estamos estudando sobre o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Agora estamos na lição de número 5, que tem esse título que já mencionamos aos irmãos, tá bom? O nosso texto áureo está em Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz da seguinte forma: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, você pode ter aqui pelo menos 4 pontos importantes de perseverança dos discípulos da igreja primitiva. Perseveravam, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. 4 motivos de perseverança da igreja primitiva. Perseverava no ensinamento dos apóstolos, porque agora tem um ensinamento novo, agora tem um evangelho, agora tem uma boa nova. Mas não só isso, perseveravam também na prática do evangelho, que é exatamente a comunhão. E não só a comunhão entre os irmãos, que foi algo que Jesus enfatizou bastante, nós vamos estudar isso nesta lição, mas também no partir do pão, não só para eles, mas para também as outras pessoas. Então nós estamos falando sim de assistência social, de ajuda para as outras pessoas, tá bom? E também eles perseveravam na oração, porque não tem como, não tem chance da igreja sobreviver se não for através da oração, tá bom? A verdade prática diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo, tá bom? Esta é a nossa verdade prática. Meus irmãos, a leitura bíblica está registrado em Marcos, capítulo 16, e versículo 14 a 20, e Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, tá bom? Na nossa introdução, eu gostaria de frisar uma coisa muito importante, que é mais ou menos o escopo ou esboço desta lição, tá bom? Você pode acompanhar aí. A lição está baseada em 3 pontos importantes, tá bom? É claro que aqui ele está falando, nesses 3 pontos, de pregação e instrução, de adoração e edificação, de comunhão e socialização. São os 3 pontos importantes da lição. Mas quando nós lemos aqui a nossa introdução, tá? O nosso plano de aula, meus irmãos, que é importante a gente se ater, né, nesses planos de aula, eu destaquei aqui esses 4 pontos que estão aqui e que isso deve permear a nossa lição. Primeiro, a igreja tem como missão primordial a adoração a Deus. Então vamos estudar sobre o que é adoração, tá bom? E esta adoração a Deus, como missão da igreja, tem este sentido de atrair Deus para a terra, de atrair Deus para nós, de atrair Deus para o nosso meio, porque Deus não tem prazer de estar onde Ele não é adorado.
Sabemos que Deus, pela sua onisciência, Ele está em todo lugar. Mas, quando a igreja entende este papel da adoração ao verdadeiro Deus, você sente a presença de Deus naquele lugar. Isso é muito importante, tá? Quando a igreja adora a Deus, ela também entende que esta adoração precisa ser revertida ou convertida, para explicar melhor, em uma comunhão ou uma edificação mútua, porque já mostramos aqui por várias ocasiões que a igreja é um corpo, ela não age isolada, o membro não age isoladamente do corpo, ele está inserido, ele está dentro do corpo, ele faz parte do corpo. Nesse sentido, deve haver comunhão, que esta comunhão é provocada, digamos assim, por esta adoração a Deus. Se nós realmente adoramos a Deus, se nós realmente atraímos a presença de Deus, então podemos dizer que, de fato, Deus está no nosso meio e aí nós podemos comungar com os outros irmãos, nós podemos nos edificar mutuamente. Edificar está falando de uma construção. Então, nós estamos sendo construídos em vários aspectos. Construção relacional, construção emocional, construção espiritual, como corpo de Cristo. Isso é muito importante nós entendermos. Agora, se essa adoração a Deus é convertida, é revertida em uma adoração que gera comunhão, edificação, esta adoração ela precisa também ter uma atuação na sociedade. Ela precisa ser prática. Ela não pode ser algo apenas que fica entre as quatro paredes, e isto é importante que se diga para que não se confunda, não é? A igreja só com o templo físico, a sua fisicalidade, mas existe, e essa é o principal motivo da igreja existir, essa parte espiritual, do corpo espiritual de Cristo, e que nos faz sair das quatro paredes para fora da igreja, é o que fala aqui a nossa verdade prática sobre o sal fora do saleiro. Nós precisamos ir para fora da igreja, nós precisamos evangelizar, nós precisamos ir em busca das pessoas que estão fora da igreja, fora do corpo de Cristo. Meus irmãos, este é o ponto importante. E assim, nesse ponto aqui, nós estamos falando sim da igreja atuante na sociedade, tá bom? Vamos falar mais sobre isso. Queridos, na nossa palavra-chave, que eu sempre tenho frisado aqui, a nossa palavra-chave, tem essa palavra, essas duas palavras que fazem parte da missão da igreja, né? Que é a grande comissão, tá bom? Então, temos esse gráfico que já está bem divulgado no nosso grupo, já falamos dele por várias vezes, mas acho importante nós frisarmos sempre sobre ele, tá bom? Grande comissão, Mateus 28, 19. Isto é importante para nós não esquecermos qual é a missão da igreja, tá bom? A missão da igreja está aí, ordem do Senhor Jesus. Por isso que chamamos de grande comissão, tá? A ordem imperativa de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, essa ordem de Jesus, podemos dizer que ela é tripla. Por quê? Ele diz, ide, fazei discípulos. Ide, que quer dizer pregar o evangelho. Nós estamos falando sobre isto aqui, tá?
O primeiro ponto está falando proclamando as boas novas. E eu quero dizer que este proclamando está dentro da comissão, do primeiro ponto da comissão, que é o ir fazer discípulos, tá bom? Este é o evento, digamos assim. Este é o ato que a igreja precisa fazer, a evangelização, a proclamação, né? Que tem aqui a palavra grega, kerussou, a pregação, a proclamação. Traz a ideia de um arauto. Você se lembra como é o arauto? Ele é usado para tocar a trombeta como se fosse mais ou menos o atalaia. Ele vai na frente, ele vai anunciando, ele vai proclamando. Assim é a igreja do Senhor. Ela vai proclamando. Esse é o ato, é a ação que precisamos fazer. Agora, existe o objeto da pregação, que é exatamente aquele que é usado para levar essas boas novas, né? Aí você tem aqui o termo evangelizou, que quer dizer levar as boas novas, pregar as boas novas. Nesse sentido, está falando a alguém, não a alguma coisa, mas a pessoa, o proclamador. Então, no primeiro ponto, proclamando as boas novas, você tem aí a proclamação, tá bom? E no segundo ponto, que é o objeto da proclamação, você tem aí o proclamador, que é aquele que proclama, que é aquele que vai evangelizar. É importante que a gente diga também que isto não quer dizer apenas, porque geralmente nós procuramos colocar isso dentro de uma qualificação ministerial, a qual seja evangelista, né? Então, alguns entendem que só o evangelista é que pode evangelizar. Não. Jesus disse isso para todos. E não quer dizer necessariamente que todos, porque é para ir às ruas sim, mas a gente sabe que nem todos vão às ruas. Porém, você pode fazer isso no trabalho, você pode fazer isso na escola, na instituição de ensino, você pode fazer isso entre a família. As irmãs idosas, os irmãos idosos podem também fazer isso, até mesmo com o seu testemunho. Então, tudo isso significa levar o evangelho, proclamar o evangelho. É a grande comissão que Jesus falou, tá bom? Mas eu quero mostrar o outro aspecto desse gráfico, que é importante. Por exemplo, quando é dito ide, está falando dessa ordem imperativa de Jesus para fazer discípulos. Meus irmãos, eu volto a dizer o que eu acabei de dizer agora, mas com outras palavras. Isso não compete apenas ao evangelista. Quando Jesus disse isso, quando Jesus deu essa ordem, ele não estava dizendo que era uma competência apenas do evangelista, mas era todos nós podemos fazer isso. De uma forma ou de outra, nós podemos fazer. Quem não pode evangelizar, mas pode contribuir para que se faça missões urbanas, porque exige também que haja investimento nisso. Você tem compra de literaturas, você tem, por exemplo, compra do próprio material. Hoje você tem uma aparelhagem de som, por exemplo, para fazer isso nas ruas, e tudo isso é investimento. Que precisa de alguém, de pessoas que tenham esse sentimento de contribuir para a obra de Deus. Mas também você tem aqui o ensinai, tá? O ensinai é importante, e aqui eu já estou no ponto 3, que está falando da discipulando os discípulos, tá? Discipulando os convertidos, né? Vamos colocar assim, mais correto. Ensinai. Esse ensinai está falando da internalização do evangelho. É o trabalho que a escola bíblica dominical faz com não só os novos convertidos, mas nesse sentido nós também que estamos militando no evangelho há muito tempo, nós somos discípulos que estamos aprendendo. Para nós ministrarmos uma lição, eu preciso aprender para mim, eu preciso
internalizar o Evangelho. Meus irmãos, essa internalização do Evangelho é outro fator muito importante, porque, professor, eu e você não podemos ser apenas repassadores de informações. Eu não posso ser alguém que apenas estou... eu vou fazer uma analogia para ficar mais claro aos irmãos. Há um tempo atrás, uma apresentadora de televisão gerou uma certa polêmica porque ela apareceu em uma propaganda de um determinado produto, mas depois ela deu uma entrevista dizendo que não usava aquele produto, não gostava daquele produto. Ou seja, foi incoerente, porque ela estava apenas vendendo a ideia de um produto que ela não gosta, que ela não usa. Se nós utilizarmos essa analogia para o Evangelho, isso jamais pode acontecer conosco. Porque se eu acredito, de novo, analogia para os irmãos entenderem, que o produto do Evangelho é um produto bom, que transforma vidas, que muda a nossa maneira de ser, então eu não posso ser um propagandista apenas, como foi essa apresentadora. Um propagandista que não usufrui do produto. Eu preciso entender que ele é bom para mim. Isto significa internalizar. Isto significa colocar para dentro este Evangelho. Por isso que a gente proclama, por isso que nós falamos, por isso que nós temos ousadia para falar às outras pessoas, o que me leva a uma reflexão um pouco forte e até decepcionante, porque se nós não temos vontade de evangelizar, de falar de Cristo para as outras pessoas, é porque nós não acreditamos mais naquilo que nós achamos que acreditávamos. Porque, afinal de contas, ele não está fazendo mudança para mim. Quando você tem algo que você gosta, você e eu, qualquer pessoa, nós não gostamos de divulgar, irmãos, isso. Quando um produto funciona, a gente não gosta de divulgar. Um remédio, a gente diz, olha, esse remédio é bom, ele realmente funciona, eu já utilizei. Vai servir para alguém. Alguém está com algum problema. Voltando aí para a analogia. O remédio para o pecado, para o mal intrínseco no homem é exatamente o Evangelho de Jesus, a salvação de Jesus. Mas isto precisamos experimentar dentro de nós. Senão não vai adiantar. Eu estou aqui ensinando aos irmãos, mas estou sempre pedindo a Deus que o meu coração não me engane, porque eu não quero ser um repassador de informações das quais eu não acredito. Por isso que a palavra diz claramente, cuida de ti e da doutrina. Porque se eu não cuidar deste Evangelho dentro de mim, mudando o meu interior, como é que eu posso, irmãos, querer que as outras pessoas sejam transformadas? E aí é um ponto importante, porque se o Espírito Santo está envolvido, é mais forte ainda. Eu não vou falar de coisas que o Espírito Santo vai utilizar para transformar as pessoas. Isso é muito importante. Mas se eu estou em consonância com o Espírito Santo, naquilo que eu estou proclamando, irmãos, a palavra vai entrar na pessoa e ela vai fazer mudança, porque não é eu, é o Espírito Santo que vai fazer isso. Há convicção envolvida naquilo que eu estou falando. Mas se eu não estiver envolvido, se a palavra não estiver internalizada dentro de mim, como eu posso ensinar o Evangelho a outras pessoas? Não é verdade? Amém. Outra coisa importante da grande comissão é o batizar, que é quando nós tornamos o convertido membro do corpo de Cristo.
Isso também é muito importante. Colocamos aqui, meus irmãos, outros aspectos para a grande comissão, que inclui aqui obras a fazer, tá bom? E aonde fazer, já estudamos também sobre isso. Quais são esses outros aspectos da grande comissão? Essas outras obras que precisam ser feitas. Curai enfermos, que foi o que Jesus disse. Muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes. E o que é que nós fazemos? Oramos pelas pessoas. Quem faz o trabalho de curar os enfermos é o Senhor, mas a nós compete orar no nome dele para que ele opere. Limpai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, que é outra coisa também que compete ao proclamador do Evangelho, no poder, na ação do Espírito, porque em nós mesmos não temos este poder. É o Espírito Santo que faz. Outra obra que pertence à grande comissão, que está dentro desse trabalho da socialização do Evangelho, é exatamente o dar de graça, que era o que os discípulos faziam, né? Lembra que nós falamos sobre isso aqui, do próprio textuário. Eles estavam na comunhão, no partir do pão. O partir do pão está falando esse dai de graça. De graça recebestes, de graça dai, né? Ou seja, é a nossa parte de anunciar o Evangelho para as pessoas, né? Onde é que a gente tem que fazer isso? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Onde eu estou, o local onde eu estou, um pouco mais além de onde eu estou, depois você tem as fronteiras e aí até os confins da terra. O Evangelho pode alcançar isso, inclusive através das redes sociais, inclusive através da tecnologia. É importante nós entendermos isso, tá bom, meus irmãos? Então aqui nós fechamos o primeiro ponto, pregação e instrução. Eu iria sugerir aos irmãos que a gente também levasse em consideração, meus irmãos, esse ponto aqui de George Peters, né? Teologia Bíblica de Missões, que está no Auxílio Missiológico, a grande comissão da Igreja de Cristo. A Igreja Cristã tem a solene obrigação de fazer o seguinte: primeiro, apresentar Cristo de forma viva, clara, eficaz, persuasiva no mundo ao indivíduo como o Salvador enviado por Deus. Eu achei muito importante isso. De forma viva, porque o nosso Cristo está vivo, de forma clara, não adianta complicar, de forma eficaz, porque as obras vão seguir. Aí tem o curar enfermos, o expulsar demônios, tudo isso está dentro desse trabalho, da eficácia do Evangelho. A outra coisa da grande comissão é guiar os povos a uma relação de fé com Jesus Cristo. E isto aqui é através do ensino bíblico. O ensino bíblico tem esse objetivo de levar as pessoas a uma comunhão maior com Deus, tá bom? Terceiro ponto da grande comissão: separar e congregar os crentes através da realização do batismo, que foi o que nós falamos aqui, né? Já está bem explicado isso. Quarto ponto: firmar os cristãos na doutrina, o trabalho que a escola dominical faz. Ensino bíblico, né? Cultos de doutrina. Por isso que é importante todo pastor, dirigente de congregação, ser hábil na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus. Aqui no nosso campo há um projeto que nós já lançamos aí, né? É um projeto chamado Ensinai, que visa exatamente esse estudo bíblico nos cultos de ensino, nas congregações, como um suporte ao dirigente, não é, irmão? Isso é muito importante. E nosso pastor Jaime já nos deu também essa autorização para a gente fazer e até ir além das fronteiras do campo, porque não precisa
ficar restrito apenas ao nosso campo aqui. Aquelas igrejas que também quiserem fazer esse trabalho, nós vamos lá, apresentamos, né, o trabalho em forma, como nós mostramos aqui, em forma de infográficos, de slides, de maneira bem prática, uma linguagem bem acessível aos irmãos. É assim que deve ser feito nas doutrinas, né, nos ensinamentos, cultos de ensino ou de doutrina, como vocês queiram chamar, tá? Quinto ponto da grande comissão, treiná-los a viver no Espírito Santo, ou seja, a buscar o avivamento, tá bom? Aqui é uma luta contra a apatia, contra a frieza espiritual que está, meus irmãos, infelizmente instalada dentro da igreja, tá? Vamos ter cuidado em relação a isso. Meus amados, segundo ponto é o ponto que fala sobre adoração e edificação, tá bom? Quando está falando de adoração, está falando aqui da missão, ou pelo menos do existir da igreja. A igreja existe para adorar a Deus. Adorar a Deus aqui significa, entre outras palavras, e isso aqui eu achei muito bonito, o sentido aqui do laitreia, né? Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e ver. Ou seja, meus irmãos, vamos colocar uma coisa na nossa mente. Geralmente, quando se fala de adoração, se confunde com louvor. Mas é importante dizer que adoração não é louvor. Porém, é importante dizer que adoração é um estilo de vida, é uma maneira de viver que está em conexão o tempo todo com Deus. Por exemplo, eu adoro a Deus com o que sou, eu adoro a Deus com o que eu tenho. Tudo que eu tenho deve ser para adoração a Deus. Tudo que eu sou deve ser para adoração a Deus. É isto que é adoração. Porque quando isso acontece, essa adoração a Deus mediante aquilo que eu tenho, mediante aquilo que eu sou, então acontece o que está lá em Romanos 12, o culto racional. Eu estou apresentando a Deus um culto racional, porque eu estou apresentando o meu corpo como sacrifício. Temos um gráfico que fala sobre isso aí, né? Sacrifício santo, vivo, agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. E este culto não quer dizer necessariamente que ele acontece apenas dentro da igreja. Ele deve acontecer aqui onde eu estou, dentro da minha casa. Ele deve acontecer no trabalho. Ele deve acontecer no trânsito, naquele lugar, ali na rua que você está andando e de repente alguém lhe fecha, faz uma manobra, ele está errado em produzir aquilo, e eu estou fazendo certo, mas ele passa aquele outro condutor e muitas vezes ainda nos xinga, não é isso, meus irmãos? A gente pode adorar a Deus numa situação dessa? Glorificar a Deus? Ou geralmente nós queremos soltar um palavrão, né? Palavras de chulo calão, né? Como se chama? Ou nós podemos glorificar a Deus? Senhor, eu te agradeço por isso, por esta pessoa que cometeu esse ato falho. Tem misericórdia. Confesso para vocês que isso já aconteceu comigo, né? Uma pessoa quase me atropelou, eu saindo de uma padaria e aquele abençoado ia com uma bicicleta e quase me atropela mesmo, meus irmãos. E ele passou adiante e ainda deu uma olhada assim para trás e naquele momento ali, não é, a gente procura respirar fundo. A nossa carnalidade, porque nós somos carne, eu estou sendo aqui sincero aos irmãos, tá? A gente até pensa em dizer alguma coisa, mas naquele momento ali, o Senhor me deu graça e eu só
Abençoei. Deus te abençoe. Era um irmão da igreja, inclusive. Então, meus queridos, adoração é isso. É em todos os momentos da vida. É fácil? Não. Primeiro porque não é uma coisa que vem de nós mesmos. É algo que vem do céu. É o Senhor que nos dá essa capacidade. Mas a gente precisa buscar que o Senhor nos dê graça para adorar o Senhor em todos os momentos. Vem cá, você se lembra de Jó? Que mesmo depois de receber todas as notícias ruins, a Bíblia diz que ele adorou o Senhor. E isto é adoração verdadeira, tá bom? Mas olha, essa adoração, ela também se reveste em uma adoração edificadora, que é o que ele diz aqui, né? Meus irmãos, a igreja, ela é... Vamos colocar aqui de novo uma analogia. Hoje eu estou falando muito de analogia, né? Mas é para a gente entender. A igreja, ela é como se fosse uma construidora, ou mais claro ainda, construtora de vida. Edificar é isso, é construir. Ela é uma edificadora, uma construtora de vida. E é assim que é para ser. Infelizmente, há igrejas que elas funcionam como destruidoras de vidas. Há igrejas que são como hospícios. Quando eu estou falando de igrejas, tá bom, irmão? Se entenda. Não estou falando da igreja corpo de Cristo. Não estou falando da igreja noiva. Estou falando da igreja institucional. Muitas dessas são hospícios que enlouquecem as pessoas, que adoecem as pessoas, exatamente porque não faz isso aqui que está na lição, de edificar o corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo precisa dessa edificação. Por isso que foi dado aqui, olha, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Quando você vai a um culto de ensino e você tem ali uma palavra, muitas vezes você passou um dia tão atribulado, difícil, muita coisa acontecendo, muitas decisões a tomar, mas você chega ali e você ouve uma palavra de ânimo, de encorajamento, de força, de poder. Você sabe que é Deus que está falando. Deus está usando os seus servos como mestres para instruir, para ajudar, para, consolidar o corpo de Cristo. Isso é importante, meus irmãos. Por isso, professor, é importante você fazer esse trabalho do ensino bem feito, porque muitas vezes você vai deparar com irmãos que vão para a escola dominical também com problemas, e eu acho isso muito lindo, sabe, meus irmãos? Já tive momentos assim, em que estava ministrando uma lição na escola dominical, e de repente a gente é levado a entrar por um assunto que nós não esperávamos, e de repente ali a alegria do Espírito Santo vem e começamos a chorar, e quando a gente olha, o outro irmão ali está chorando, porque é a palavra de Deus que está sendo falada, é aquele pão, aquele manar. Você sabe, você não planejou falar aquilo, você não projetou falar aquilo, mas o Espírito Santo vem. É aí que tem a diferença, não é? Daqueles que são cessacionistas para quem é continuistas, porque nós damos liberdade ao Espírito Santo para ele agir em nossas vidas, para ele falar às pessoas. Meu irmão, vamos entender isto. Pode ser até uma mensagem na internet. Eu glorifico a Deus. Algumas coisas que nós postamos aí nos grupos, principalmente as reflexões, têm servido para pessoas. Pessoas mandam mensagens em off dizendo: irmão, aquela palavra foi tão boa, eu estava num dia tão difícil, eu li aquela palavra, Deus me abençoou. Glória a Deus, isso não é para orgulho nosso, não. Porque a gente é edificado também
com o bem do nosso irmão. Você sabe que você está sendo útil para a obra de Deus. Vamos fazer isso, professores. Vamos parar de fazer as coisas mecanicamente e vamos pedir que o Espírito Santo de Deus conduza tudo. Meus amados, para nós encerrarmos, que o tempo já foi, aqui nós temos o terceiro ponto falando sobre comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal. Ou seja, quando nós entendemos que esta comunhão, que esta adoração a Deus, ela precisa se reverter em algo mais prático. Aí você vai entender sobre a questão da comunhão com os outros irmãos, o viver em comunhão, que foi algo que Jesus falou muito sobre isso, sobre o viver em comunhão. Tá bom? Apesar, meus irmãos, de Jesus ter falado isso, é algo que Deus já vem falando há muito tempo, mas que você sabe que não aconteceu entre os próprios judeus, aonde tribos ali, aonde reinos ali lutavam contra os seus próprios irmãos, e não só lutavam, como matavam os seus próprios irmãos. Todos nós sabemos disso. Não vamos entrar aqui em detalhes, porque está na palavra de Deus. Mas vamos lembrar uma coisa que Deus fala no Antigo Testamento para corroborar com o que Jesus fala aqui. Ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí eu quero pular para o último versículo do 33. Porque ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, eu fiz um pequeno diagrama que é o seguinte: é bom e agradável viver em união. Isso é um fato. Penso eu que a coisa mais desagradável para um cristão é viver em contenda, em desunião, em desarmonia, em desavença com o seu irmão. Até porque é muito triste nós estarmos tomando do pão, não é? Na ceia, em desarmonia com os nossos irmãos. Mas aqui a Bíblia diz que é bom e agradável viver em união. Mais ainda, um motivo pelo qual é bom e agradável, porque aonde tem esta união, esta comunhão, ali, vamos colocar assim, este ali é o lugar onde há a comunhão. Eu não estou falando de local físico, é aqui, ó. Ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. Naquela comunidade aonde há comunhão, o Senhor ordena a bênção. Mas o contrário é verdadeiro também. Se não tem comunhão, se tem desarmonia, se tem desavença, se tem discórdia, se tem porfia, não pode haver comunhão, não pode haver bênção e vida para sempre. Vamos colocar isso em prática. Então é preciso, irmãos, nós termos esta unidade, esta fraternidade que diz a palavra de Deus. Meus amados, para nós encerrarmos, eu gostaria de falar sobre esse terceiro ponto, subponto aqui que fala sobre a fé na esfera social. Ou seja, a comunhão que há entre os irmãos, ela precisa também ser expandida para os que estão de fora, para aqueles que não são igreja, mas que podem ser, sim, atraídos para o corpo de Cristo. E eu tenho falado isso porque há uma discussão ideológica que às vezes é desgastante, porque nós não estamos falando aqui de comunismo, de esquerda ou de direita. Não é isto.
Estamos falando aqui daquilo que Jesus mandou que se fizesse, do Evangelho na prática. Vocês querem um exemplo aqui muito claro, que eu até coloquei aqui? É o seguinte: quando Jesus estava pregando o Evangelho para aquela grande multidão, os discípulos disseram: Senhor, já está ficando tarde, despede a multidão, eles estão aí, precisam se alimentar, estão com fome. O que Jesus disse para ele, meus irmãos? Dei vocês de comer a ele. É interessante isso, né? Os discípulos disseram: Senhor, nós não temos. A única coisa que existe aqui é um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus diz: trazei ele aqui. Ele traz os peixinhos, ele pede 12 cestos e ele faz o milagre. Meus irmãos, preste atenção numa coisa aqui importante, rapidamente. Jesus poderia ter pedido os cestos e ter feito aparecer o pão e o peixe dentro dos cestos, sem precisar da intervenção do garotinho. Por que Jesus diz: alimentem vocês? Porque essa é a parte que nós podemos fazer. Você entendeu isto? Aí o garotinho vem: Senhor, está aqui os peixes, está aqui o pão. E Jesus veio e multiplicou. Eu chamo isso da sinergia do Evangelho de Deus. É aquele trabalhar em conjunto, sendo que Deus faz a maior parte, mas nós precisamos fazer a nossa. Você se lembra do milagre de Lázaro? Tirem a pedra. Pergunto de novo para os irmãos: Jesus teria poder para tirar a pedra? Só com um gesto e ela se mover? Sim. Você não duvida disso, ninguém duvida disso. Mas a parte que era para o homem fazer, aí Jesus diz: façam. Porque afinal nós estamos continuando este evangelho dessa forma. Talvez não tenha muitos recursos, mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus vai mandar os recursos. O milagre vai ser feito pelo Senhor Jesus, mas a parte que nos cabe, nós precisamos fazer, porque é parte da nossa, é a nossa participação. É o que nós temos que fazer. Então, nós precisamos fazer isso. Precisamos ajudar as pessoas que carecem, que estão necessitadas, a saber, as pessoas que estão, os chamados moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua. E nós estamos fazendo esse trabalho, há muitas igrejas que estão fazendo esse trabalho, glória a Deus por isso, é preciso fazer isso. A igreja, meus irmãos, ela só é atuante a partir do momento que o sal sai para fora do saleiro. A partir do momento, e eu sei que isso é difícil, viu, irmãos, porque nós estamos vivendo tempos em que muitos estão acomodados dentro das 4 paredes. Mas o Senhor continua dizendo: ide, ide, ide. Este é o papel da igreja. Meu irmão, eu espero que essa lição tenha ficado bem entendida, como ficou para mim, e que eu, como igreja, preciso sair para fora dela e levar este evangelho, trazendo as outras pessoas para o corpo de Cristo e edificando a igreja com a palavra de Deus, com os ensinamentos que nós aprendemos, tá bom? Meu amado, eu espero em Deus que você dê uma aula cheia da presença do Espírito Santo e que Deus esteja conosco em cada momento do nosso caminhar. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.